Existe alguma solução para foliculite, estrias, celulite e flacidez no bumbum? E se algo que foi feito para profissionais especializados pudesse agora ser usado por você? E melhor, direto da fábrica. Como todo mundo que já passou por muita dificuldade com qualquer questão estética, eu era bem descrente. Eu ganhei 9 quilos em 3 meses, engordei muito em relação ao que o meu corpo dá conta. E aí começou a surgir as estrias. Depois da pandemia, eu comecei a me tornar assim, com uma vida bem não saudável, digamos assim. Engordei alguns quilinhos que me fizeram perceber uma diferença enorme com relação ao meu corpo. Eu tinha muita estria, muita foliculite. As estrias elas vieram primeiro, porque quando eu era muito nova eu era muito magra, então eu cresci do nada e veio muita estria. Meu corpo não estava preparado para aquilo. E tinha certas roupas assim que eu ficava, poxa, eu não posso usar porque vai marcar a celulite ou vai marcar um certo aspecto ali que eu não gosto. Eu me privava muito de coisas que eu utilizava antes, que era ok de usar, e que parei nesse período por conta disso. As minhas coxas encheram de estria, meu quadril, minha barriga, tudo encheu com muita estria. Eu não tinha preparo para isso, até porque eu tinha um senso de vaidade muito grande. Quando tem 15 anos, você não tem muita autoestima, já. Então, a pressão das pessoas em relação a isso era muito grande. Então, você tinha uma visão de um corpo que era completamente diferente da realidade, aqueles bumbuns lisinhos, e o meu não era assim. Eu tinha muita estria e as pessoas faziam questão de enfatizar isso. A minha autoestima ela foi bem lá embaixo, com o aparecimento de bastante celulite, muita celulite mesmo. Fiquei bastante segura, era uma coisa que eu ficava olhando no espelho e às vezes assim, eu tentava ver de um ângulo onde eu não via o que era a realidade, onde eu não via as minhas celulites. Eu já tinha muito problema para usar, muito receio de usar biquíni por causa das estrias. Eu ainda não tinha muita foliculite, que eu era muito nova. Elas já eram cicatrizadas, já eram brancas, não tinham o que fazer. Aí começou a surgir falta de vontade de usar biquíni, qualquer roupa que mostrasse mais, porque elas desciam até a coxa, né? Então, assim, um short muito curto. Isso não é algo que seja bom para nossa autoestima. Querer esconder algo, querer não ver algo que já é do nosso corpo. Eu comecei a ficar preocupada, porque começou a afetar minha autoestima. Eu estava com vergonha de ficar de short em casa. Eu acho que quando chegar a esse ponto, se torna um problema e a gente tem que começar a buscar alternativas. Eu ficava pensando assim, bom, eu não acho que somente com atividade física isso vai resolver, porque eu já tinha tentado. Eu não acho que somente com alguns procedimentos estéticos que eu cheguei a fazer que não me deram assim o retorno que eu esperava, sabe? Coisas que certas promessas, né, que eram feitas que não me deram certo retorno. Busquei vários tratamentos diferentes, fui em vários dermatologistas, tratamento com ácido por mais de 2 vezes. Machuca muito a pele, né? A pele começa a despelar e arde e coça. E você começa a ver formando feridas na pele, porque o ácido é muito agressivo. Fui em vários dermatologistas, testei vários tratamentos diferentes, ácido, muitos hidratantes diferentes, sabonete, todos muito caros, que não adiantava, assim, eu não via melhora e eram tratamentos que prejudicavam o meu dia a dia, porque assim, o ácido, ele descama a sua pele, e o descamar da sua pele causa um certo incômodo, uma coceira, e como que você vai coçar em certos lugares que você tá? Então, assim, tudo complica. Acho que eu cheguei a gastar em média uns R$500 mais ou menos com procedimento estético e que não me ajudaram, assim, com relação à minha autoestima. Tratamento muito demorado, você começa a não ver resultado naquilo ali. Isso começa a piorar a sua autoestima, você fica mais ansioso, né? Eu sou muito ansiosa, você fica mais ansioso pra ter o resultado que você espera e acaba não conseguindo ter. A BB Cream eu conheci por uma amiga, né, os stories dela que eu vi no Instagram mesmo, utilizando, né, do produto e contando um pouquinho sobre como que era o procedimento. Eu conheci o Bumbum Cream através de uma amiga. Até que apareceu a propaganda do Bumbum Cream pra mim e eu falei assim, testar, né? Já, nem aí, sem achar que ia funcionar, porque depois de tanta dermatologista, tanta médica passando, nunca ia achar que ia funcionar. Eu quero uma alternativa, uma solução. Eu sei que as brancas são mais difíceis de tratar, mas eu tava cheia de estria roxa e estria vermelha. Significa que ainda dava tempo de fazer alguma coisa. Aí depois eu fui, nossa, eu quero saber um pouco mais, me conta. Aí ela me mandou a página no Instagram oficial da BB Cream. Então foi por lá que eu comecei a pesquisar sobre, a olhar nos stories mesmo. Aí ela me deu um pra eu testar. Fez a maior propaganda do mundo
E testei, fui passando, né? Já tava ali. E aí comprei, comecei a usar, assim. E eu lá já passei e tudo, já comecei a sentir uma certa queimação que eu ficava assim até feliz de estar sentindo. Os 4, 5 dias que eu já tava usando, eu parei em frente ao espelho e comecei a chorar. Foi depois de 7 dias, mais ou menos, que eu comecei a ver um resultado. Com 4 vezes que eu passei, desinflamou tudo. Tudo. Todas as estrias, todas as foliculites super inflamadas desinflamaram. Minha pele tava voltando a ficar normal. Eu fiquei muito feliz com isso. E foi um susto pra mim, porque realmente não esperava. Eu até mandei pra eles depois de 21 dias, o final, assim, do procedimento desde 21, porque eu já acabei com o meu potinho todo. Foi meses tentando fazer alguma coisa. E aí chegou um produto que me deu um resultado imediato. Com mais usos, as manchas foram sumindo aos pouquinhos e ele não descama. Eu consigo utilizar roupas agora no dia a dia, por exemplo, short, que eu não gostava de utilizar antes, perto, né, de amigos, assim. Hoje em dia eu uso vestido do meu trabalho, os vestidos em casa, eu vou no supermercado, eu vou de vestido, porque agora eu sinto vontade de usar e não fico com vergonha, né? É uma coisa rápida ali, você passa no seu dia a dia, depois do banho, antes de dormir, não me dá trabalho. E assim, maravilhoso, custo-benefício sensacional. E o Bumbum Cream proporcionou essa retomada na autoestima pra mostrar as pernas. Eu não gostava de cruzar a minha perna quando eu sentava, porque marcava de lado a celulite. Agora eu sento e fico tranquila, sabe? Amenizou demais a situação. Minha vida realmente mudou muito depois. Não tenho mais as dores que eu tinha em relação a isso. Porque ele recuperou aquilo que pra mim tava sendo um desafio muito grande. Agora eu tô com 2 meses de tratamento. As estrias também estão diminuindo. Ela fica lisinha, então fica mais discreto. E aí comecei a me aceitar melhor e lidar com isso de uma forma bem mais saudável. Agora com esperanças. E as pessoas, meus amigos, perguntaram se eu recomendava o Bumbum Cream. Eu recomendo demais. O Bumbum Cream mudou a minha vida de uma forma que vários meses de tratamento me deixou frustrada. Depois dos 7 dias que eu tive esse resultado, eu fazia questão até de conversar com as pessoas sobre. Não largo de jeito nenhum. Meu vício, realmente admito meu vício. Ele mudou minha vida de uma forma assim rápida, trouxe satisfação, melhorou minha autoestima de novo. Não vivo mais sem. Com tantas mentiras, nem sabemos mais em que acreditar. Você deve acreditar em amigas. Acredite em pessoas reais, como as que você viu. E como milhares e milhares de clientes que usam o Bumbum Cream e que deixam depoimentos nas nossas redes sociais. Mas, como é possível? Qual a diferença entre os 1000 cremes que vemos e o Bumbum Cream? A diferença é o modo de venda. Antes da pandemia, as marcas 100% online não eram tão grandes. Aprendemos a comprar de forma diferente. Pense em um creme tradicional. Ele precisa ser vendido para um distribuidor, depois para uma farmácia e depois para você. Como todos esses pontos precisam lucrar, o produto acaba ficando muito mais caro. O Bumbum Cream, se fosse vendido dessa forma, custaria algo em torno de R$500, o que ficaria inviável para muitas. Esse preço é porque colocamos os melhores compostos do mundo e em concentrações que só eram acessíveis para profissionais do ramo. Por isso, é tão forte. Mas, por ser uma marca digital, vendemos diretamente da fábrica para você. E isso por um preço semelhante a cremes muito inferiores, mas o nosso tem uma concentração de ativos, compostos e tecnologia muito maior. Por isso, é impossível comparar. Sou diferente mesmo, bebê. Eu sou bem melhor. Veja por quê. Entenda os compostos. Esses ativos e nessa concentração você não vai encontrar em nenhum outro creme do mundo. E não sou só eu falando. Fui testado e aprovado pela Anvisa e veja minhas notas. Após dezenas de mulheres e homens me usarem por alguns meses, tenho certeza do resultado e do tempo. Se você tem foliculite e manchas, estrias vermelhas brancas, celulite, eu tenho tanta certeza desse resultado que posso te propor um desafio. Topa? Vou te dar 30 dias de garantia para você mesmo comprovar como eu sou potente. Então, qual o seu risco? Qual sua desculpa? Pode comprar. Eu vou chegar na sua casa, você vai tomar um banho quente e me usar. E vai repetir isso por 30 dias. E claro, precisa ter uma vida mais saudável.
Não adianta comer uma coxinha com Coca-Cola e falar que a culpa é minha.